Muito bem, gente. Eu queria que você lesse comigo o versículo de número 3 e o versículo de número 4. 23 ou 3? Capítulo 23 de 2 Samuel, versículo 3 e o versículo 4. Capítulo 23 do segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 3 e o versículo 4. Acharam? O título em cima é As Últimas Palavras de Davi. E aí a gente lê as últimas palavras de Davi e pensa que são as últimas palavras de Davi, mas não são. Mais à frente Davi vai levantar o censo. São as últimas desse capítulo. Mas tem erro na Bíblia. Isso aqui necessariamente são títulos que se dá posteriormente, tá bom? Então não é um erro do documento, é uma forma como a pessoa ela pontuou. E aí nessa pontuação, porque versículo, capítulo, títulos, quando foi escrito a Bíblia não tinha isso, veio depois, tá bom? E então não se assuste não se você ler as últimas palavras de Davi e Davi continua falando. Não é que ele ficou mudo e começou a falar em libras, não. Ele continua falando. Infelizmente é um título infeliz, mas os dois versículos são importantes para a nossa introdução e caminhada dentro do livro de Samuel, ou dos livros de Samuel. Vamos ler juntos? Disse, vamos lá? O Deus de Israel, A rocha de Israel a mim me falou: aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Olha que coisa bonita, né? A primeira leitura talvez você não tenha entendido. A gente às vezes lê e a gente tem um espírito, é brincadeira, tá bom, gente? Um espírito de papagaio, a gente só repete, a gente não sabe nem o que está lendo. É ou não é verdade? Depois que a gente... Então vamos reler o texto e aí você presta atenção, tá? Eu leio e você ouça aí. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim falou: aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como a manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Olha que bonito, está se referindo, esses atributos são dados a quem domina no temor de Deus, quem domina o povo no temor de Deus. Então é como não, né? Deus estava falando para Davi, quem governa no temor de Deus, quem governa o povo no temor de Deus, esse tal é como a luz da manhã, esse tal é quando sai o sol com manhã sem nuvens, ele brilha, ele é diferente, ele é diferenciado. E aí depois ele diz, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Sabe quando o sol nasce, depois deu aquela chuva e parece que as plantas começam a nascer com vigor, ou começam a surgir com vigor? Isso é uma linguagem bem de roça, né? Começa a ver aqueles capins fresquinhos da manhã, pronto para ser devorado pelos animais. Esse é o que governa no temor do Senhor. Ele é produtivo e ele é sem sombras. E eu fico imaginando se essa palavra fosse abraçada pelos governantes no município, nas câmaras, nos senados, como nós teríamos governos bem melhores, como nós teríamos produtividade bem mais saudável. Então, a questão é, bom, mas não tem nenhum vereador aqui na igreja, tem? Tem vereador aqui? Eu não sei. Tem deputado aqui? Eu não sei. Tem senador? Então o que tem a ver conosco? Você também tem seus pequenos
reinos, né? Onde que fica o reino do Paulinho? O lar dele, casa dele, os filhos dele. Ele e a Dani são governantes sobre aquela casa ou não? Os meninos que mandam lá. Davizinho, não, quem manda aqui sou eu. Pô, vai crescer, menino, quem manda aqui é o senhor e a senhora, né? Quem manda lá na casa do Jailson e da Denise? A Denise, Né? E o Jailson e a Denise. Lá em casa também, a Marília e o Walter e a Marília. Não tem problema não, né? Então presta atenção, mas como nós governamos os nossos pequenos reinos? Às vezes a gente fala muito dos nossos governantes que não têm controle, às vezes a gente fala muito dos nossos prefeitos que não põem ordem na casa, às vezes a gente não consegue governar o reininho menor, né? Nossa casa está uma bagunça, os nossos filhos estão uma bagunça. Então que a gente possa governar, mas governar no temor do Senhor. Porque quem governa no temor do Senhor pede direção para governar os seus no temor do Senhor. Então, por exemplo, antes de corrigir um filho, Deus, como eu corrijo o meu filho? Olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente corrige os nossos filhos e na verdade não é correção, é repreensão, porque eles estão nos fazendo raiva. Não é porque eles erraram, é porque eles estão nos tirando a paz. Os meninos estão lá conversando, brincando, que é coisa melhor do que a comunicação no ar. É ruim ou bom? Mas está te atrapalhando a ver o jogo. Aí você briga com o seu filho por causa da comunicação, porque para você impróprio está conversando na hora do seu jogo. Na verdade, você está perdendo a oportunidade de cultivar um relacionamento que ele possa sempre entender que a prioridade é o convívio, o contato com ele. Isso na infância já. Aí você vai querer saber se ele está namorando, como é que está o namoro na adolescência. Você não conversou quando criança, você toliu. Às vezes você quer, por exemplo, que a casa esteja arrumada, você não consegue lavar uma xícara depois de tomar o café. Fica aquele mundaréu de xícara, faz uma pirâmide lá. Aí você fala assim, esses governantes não dão conta de tapar um buraco de rua. Né? Aí se a gente fosse um pouquinho mais crítico, a gente falaria, aquele guarda-roupa que faz uma eternidade quando arruma também, a roupa está quase caindo de dentro do guarda-roupa. E aquela cama que eu não conservo, e aquele colchão que está furando e a gente nem para virar, porque não tem dinheiro para comprar outro, para poder virar o colchão, para dar uma encaixada. Você não consegue governar o seu pequeno reino. Eu creio que a gente tem que começar nos nossos pequenos reinos e interceder para os maiores, os macro, para que todos nós governemos onde Deus nos colocou no temor do Senhor. E alguns têm governos um pouco mais abrangentes. Paulinho tem uma empresa, o Pedro dá aula. Vocês estão entendendo que são reinos maiores? E Davi então está dizendo para nós que aqueles que governam no temor do Senhor são diferenciados, que a gente possa governar aquilo que Deus colocar nas nossas mãos de forma diferenciada. Amém? Essa é a nossa devocional da manhã. Agora eu esboço aqui, bora lá caminhar um pouquinho. Já falei quem escreveu o livro de Samuel, vocês já sabem quem são os prováveis escritores. Já falei para vocês que ele vai narrar um período de 100 anos, que ele vai trabalhar sobre o governo de Samuel, que ainda não era o rei, mas governava o povo como juiz, o último juiz do período dos juízes. Já falei para vocês também que esse livro ele está narrando como o povo está na terra, já vivendo instalado na terra que Deus prometeu. Já passei isso para vocês. Falei para vocês também sobre a sedução desse povo, que quando saiu do Egito, viu Deus fazendo sinais e prodígios, Deus abrindo o mar. Na verdade, a bem da verdade, esse povo aqui só conhece a história. Esse povo não viu, mas eles têm esses relatos. Mas esse povo instalado na terra, eles têm que se estabelecer na terra, e eles têm conflito, sobretudo contra os filisteus. Quando você lê sua Bíblia, você vai ver que Davi tinha muito confronto com os filisteus aqui, filisteus de lá, e luta. E a questão é a seguinte: quando eles saíram do Egito, o Deus deles destruiu tudo quanto é inimigo, mas agora eles estão na terra e de vez em quando eles vão lutar e perdem a batalha.
A questão é, nosso Deus é forte mesmo? Porque o Deus desse povo aqui da terra nos deu uma balaiada, venceu a nós no embate semana passada, semana retrasada, figura de linguagem, estão entendendo? E aí eles são seduzidos a começar a abraçar os deuses da terra. Eles são de fora, vêm para tomar posse da terra, mas os deuses da terra começam a seduzi-los por causa das vitórias. O livro de 2 Samuel também tem um fator interessante que eu passei para vocês rapidamente, que os livros de Samuel, que é a questão do Senhor Deus, ele agir com justiça e direção sobre a vida dos seus. Ele dirige, e quando os seus são rebeldes, ele pune. Ele honra a quem o honra. Essa é uma temática de Samuel. Agora é interessante você observar que Deus está na direção, mas também tem a ingerência do homem, que Deus permite em vários pontos os homens caminharem e se tornarem rebeldes e sofrerem por consequência da rebeldia. Um exemplo disso é a escolha do rei, né? Eles pediram o rei, Deus deu um rei, a gente vai tratar disso hoje, e eles sofreram com o primeiro rei deles. O primeiro rei deles, você lembra quem foi? Saul. E eles sofreram muito por causa da decisão deles. Aí Deus escolhe um rei segundo o coração deles. Quem foi? Davi. Estamos passando narrado essas histórias. Então nós começamos semana passada a falar do esboço. Eu queria que você focasse. Queria que você fizesse o seguinte. Uma vez eu falei, o Fausto fez, e eu acho que é importante a gente fazer. A gente está com caderno, com a caneta. Esse tempo é curtinho, e a voz do pastor às vezes ajuda você a dormir, mas aqui não é para dormir, aqui é para você prestar atenção. Dormir é mais tarde na cama, tá certo? Então fica atento, se tiver com sono, vai lá, pega uma aguinha, manda ver, mas é para a gente crescer, tá? E encerra essa fala inicial dizendo: pastor, mas para que servem esses estudos? Você conhecer a Bíblia. Oséias vai dizer assim, Deus vai falar através do profeta Oséias: o meu povo peca por falta de conhecimento. Então a gente precisa de conhecer, tá bom? A gente precisa de conhecer. Bora lá então, na questão do esboço. Vamos ver se aqui captura lá o negocinho aqui. Tá aí, tá ligado? Ele não sabe disso não. Deu um botão na frente, aqui ó, na frente aqui. Aqui? É por causa da distância. Não, mas já. Silvio, está promovido. Senta lá e fica lá para a mão. Isso aí. Vai lá. Então vamos lá no esboço. Vamos lá. Tecnologia é uma maravilha. Eu deixei meu passador de projeções lá do culto lá na Assembleia para dar estudo para casais, aí ficou lá. Já passa lá para mim rapidão, a gente só tá perdendo tempo aí. Vai lá, Silvio, por favor. Vamos lá, primeiro ponto aí, vai lá. Então a gente começou a ascensão do reino, tá? E aí a gente falou sobre o reino a partir de Samuel. Pode dar toque aí para nós, vamos lá. E a gente tem, passa aí para mim, fazendo favor, Cirilo. Isso. Aí a gente tem primeiro ponto, nascimento e dedicação de Samuel, mais um. E aí a gente tem toda aquela lista que eu trabalhei com vocês, que é o contexto do nascimento de Samuel, tá? Então a gente já falou semana passada o contexto do nascimento de Samuel. Pode dar mais um toque. Aí a gente tem a casa de Eli. A gente começou a falar que a casa de Eli era uma casa, com quanto do sacerdote, uma casa rebelde ao Senhor. Às vezes a gente pensa que Deus não está de olho em nós. Ele está. Os olhos do Senhor estão sobre todos os moradores da terra, para contemplar aquele cujo coração é completamente do Senhor. E a casa de Eli foi uma casa rebelde, uma casa que não obedeceu ao Senhor. Não pense você que filho de peixe é peixinho. Aliás, do peixe lá é peixinho. Mas não pense que o filho do crente é crentinho. Não é. Eles precisam de ter uma experiência com o Senhor. Quando você batiza seu filho, ele se torna seu discípulo para você conduzindo a pública profissão de fé. Isso é muito importante.
O batismo infantil na igreja presbiteriana é quase que um discipulado. Você o apresenta e você o conduz para chegar na idade e falar assim: eu quero professar minha fé. Então todos nós apresentamos os nossos filhos ao batismo porque entendemos que eles fazem parte da família do Senhor, eles pertencem à aliança. Mas só que só pensar assim não adianta. É por isso que a Bíblia diz: ensina a criança não é do caminho, né? É no caminho. Então não adianta só falar assim: vai para a igreja. Eu não vou não, mas você vai, tá? Hoje eu não posso, porque hoje não, é você andar com o seu menino, conduzi-lo, ensiná-lo no caminho. Não é para mandar ele ler a Bíblia, para ler a Bíblia com ele. Vai chegar um tempo que ele vai ler no tempo dele. Já falei para vocês que teve um dia desse atrás, eu fui entrar no quarto da sua e estava trancado. Aí eu falei assim: por que você tranca seu quarto? É porque eu vou ler minha Bíblia e vocês ficam me atrapalhando. Aí quando está trancado, vocês me atrapalham. E aí eu falei assim: mas aí teve um dia desse que ela foi ler a Bíblia dela e eu falei: Su, você fica de mau humor quando a gente bate na porta do seu quarto. É porque eu estou lendo a Bíblia e orando, vocês atrapalham. Aí ela parou, pensou, falou assim: mas eu sei que eu preciso mudar. Já estou conversando com Deus sobre isso. Porque às vezes você está fazendo aquilo que você entende que precisa ser feito, mas não com a alma que você precisa de ter. Você está lendo a Bíblia e brigando com mundos e fundos. Você está orando e xingando o cachorro da vizinha, né? Ou a vizinha, sei lá. Então assim, não tem consonância. Mas é importante você pensar que os seus filhos precisam a partir de você começar a desenvolver uma vida com Deus. A família de Eli era toda torta, era da pá virada, embora ele fosse ministrar as ofertas ao Senhor. Mais um pouquinho aí, Silvio. E aí você tem toda aquela lista que a gente trabalhou semana passada e a sentença contra a família de Eli. Pastor, isso é Velho Testamento? Não, hoje a gente vai ler sobre a carta à igreja em Esmina no culto à noite, mas à frente tem Pérgamo, e Deus também no Novo Testamento pega pesado com aqueles que são rebeldes. Deus pega pesado com aqueles que não servem a Ele da forma como deveria, e a casa de Eli não serviu. Mais um pouquinho, Silvio. Vai, pode ir. Aí a gente tem Samuel inicia seu ministério, aí Samuel começa um ministério, ele começa na dinâmica de fazer aquilo que o Eli fazia, só que com uma diferença: o Samuel, ele percorria a terra, e ele julgava a terra, e ele levava a palavra do Senhor, e ele divulgava a palavra de Deus. Samuel é diferenciado. Samuel, não diria que o Samuel é um pastor de escritório, entende? Pastor, eu queria muito que o senhor fosse me visitar. Não posso, estou preparando o sermão. Não posso. Pastor, eu queria muito que o senhor fosse lá em casa, porque a gente precisa de conversar. Eu não posso, porque eu estou preparando a escola dominical. Se você quiser conversar comigo, eu vou ver um horário, você passa para conversar comigo lá no meu escritório. Ai, que bonito, né? Que legal. Samuel não era desse tipo. Samuel ia julgar o povo, ia de tribo em tribo, estava no meio do povo. E aí você pega, essa é a dinâmica do desenvolvimento ministerial de Samuel. Isso é bonito, por quê? Porque quando a mãe dele pediu um filho para Deus, a Ana, ele disse: eu vou devolver para o Senhor. E de fato Samuel foi do Senhor e viveu para o Senhor. Caminha. Aí a gente tem ainda no esboço a história da arca, que foi aí que a gente parou. Então Samuel já está começando a se envolver com a nação de Israel, e Israel tem suas lutas. Lembra que eu falei qual era o inimigo mais ferrenho de Israel nesse período? Era o Egito? Não. Era a Síria? Não. Babilônia? Não. Os ninivitas? Não. Quem era? Os filisteus. Vai ler lá, você vai ver Davi de vez em quando tem que matar um gigante filisteu. O povo de Israel de vez em quando tem que matar um gigante filisteu. Esses são os grandes inimigos de Israel nesse período, tá bom? E aí você pega então, eles vão para a batalha contra os filisteus. Qual era o símbolo da presença de Deus para a nação de Israel naqueles tempos? O símbolo da presença de Deus para nós hoje é que o Espírito Santo habita em nós, é que nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Esses são símbolos da presença poderosa de Deus e de sua palavra. Entendem isso? Aonde mora Deus hoje? Aí você fala assim: Deus mora em mim. Como assim? O Espírito Santo de Deus, que é Deus, mora em mim. Mas naquele tempo, o Espírito Santo não habitava nos homens, mas o Espírito Santo, Deus, né, o Senhor Deus, ele se fazia presente através de figuras. Qual era a figura da presença de Deus
naquele tempo? A arca da aliança. A presença de Deus se manifestava através da arca de Deus na aliança, na tenda. Entendem isso? Tranquilo? E aí, o que acontece? Eles vão lutar contra os filisteus. Naquela época eles entendiam o seguinte: não sou eu que estou lutando contra os filisteus apenas, eu estou lutando contra os filisteus e o Deus dos filisteus está lutando contra o meu Deus. Era a cabeça do povo naquela época, tá? E aí eles vão para a batalha, e aí eles levam a arca. E aí eles levam a arca. Quando eles levam a arca, todo o arraial fica animado. Por quê? Porque eles veem que os filisteus ouviram os alaridos deles, os gritos deles. E aí os filisteus pensam: vamos perder. O pessoal está animado. Imagine aí, você saindo do metrô, um dia que tem jogo do Corinthians, lá para o lado do Itaquera. Imagina a torcida do Corinthians saindo para ir para o jogo. Consegue imaginar aquela barulheira toda saindo? E aí imagina que você é de um outro time. Qual outro time aí? Palmeiras. Aí você saiu sozinho. E aí aquela turma do Palmeiras, você saiu sozinho, indo para o jogo Palmeiras e Corinthians, aquela estação, todos os corintianos descendo junto e fazendo aquele barulho, né? E você, como palmeirense, como é que você ia ficar ali? Né? Termina lá, mas lascou. Agora, então os filisteus, quando viram isso, ficaram com medo. Só que quando foram para a batalha, descobriram que o povo de Israel só tinha arca física na presença deles, mas não tinha temor de Deus. O que aconteceu? Os filisteus deram uma surra nos israelitas, apanharam e levaram uma arca para piorar a história. Que vergonha, hein? Aí você saiu de lá morrendo de medo, aí de repente 2-0 do Palmeiras, aí você só não vai entrar com a camisa do Palmeiras no trem dos corintianos, você não é doido, né? Então você, não é que você fica lá dentro assim, ganhei. Os filisteus ganharam, levaram uma arca e colocaram na terra dos filisteus. E foi uma derrota atrás da outra, aonde os filisteus colocaram a arca. É engraçado que Deus não precisava do exército de Israel para vencer os filisteus. Deus precisava do temor, da piedade. Porque eles levaram a arca do Senhor para o templo de Dagon, porque eles entendiam que aquilo era guerra entre deuses. A estátua de Dagon caiu prostrada diante da arca. Vai chegar um período que eles não aguentam ficar com a arca e mandar a arca de volta para a terra de Israel. Então esse é o texto aí que a gente só está mostrando para vocês. Próximo. Aí a gente tem também Samuel liberta o povo. Aí Samuel começa a levar o povo à batalha, está na frente do povo, e ele é piedoso. Lembra que a gente falou desde o nascimento dele, a seriedade dele, Deus ministrando, e aí é diferente. Não é só um homem que carrega a arca, é um homem que vive na presença de Deus. Gente, a pior coisa que tem é a gente pegar gente que se diz que é crente e não é. É uma vergonha para o Evangelho. Paulo diz aos romanos o seguinte: por vossa causa o Evangelho é blasfemado. Mas quando a gente assume um compromisso de não ser cristão só de aparência, mas de fato e de verdade, faz toda a diferença. E Samuel começa a dirigir o povo de Deus, e Samuel começa a liderar o povo de Deus nas batalhas, e o povo de Deus começa a ter vitória. Não é uma questão só da arca, é uma questão de alguém que vive com temor diante daquele elemento que é sagrado. Entendem isso? Isso é muito sério. Não é só vir à igreja, mas qual é a importância de você estar aqui hoje? Já pararam para pensar? Por que você veio à igreja hoje? Porque meu pai trouxe. Porque hoje é domingo. Não é isso. Eu vim aqui para aprender do Senhor, eu vim aqui para crescer na intimidade com o Senhor, eu vim aqui porque eu quero me aprofundar na palavra. A escola dominical é um bom espaço, é por isso que eu estou aqui. Aí quando você vê a igreja tomando essa postura, ninguém para esse exército. E quando você vê os presbíteros tomando essa postura, os diáconos tomando essa postura, os aspirantes ao diaconato tomando essa postura, cada membro tomando essa postura, aí quem segura o povo de Deus? Vocês acham que alguém detém esse povo de Deus sério, compromissado, cuja paixão pela palavra se manifesta numa escola dominical? Acham? Não. Aí nesse sentido, nós estamos de vitória em vitória.
Então ele coloca lá uma pedra em Mispa, capítulo 7, versículo 2, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor, e dali para frente vai continuar ajudando, vai continuar ministrando bênção. E aí a gente tem um resumo do ministério de Samuel. Aí dá mais um toque aí, por favor. Você tem lá o resumo, e aí você tem a ascensão, né, e o reino de Samuel, ainda contando essa história. A influência de Samuel vai diminuindo gradualmente. Porque assim, por mais que a gente seja crente, nós não somos Deus. E por mais que a gente pense que a gente tem poder de influência constante, tem hora que não dá. E aí você vai ver isso acontecendo nesse capítulo 8, do versículo 1 ao 22. Por favor. Aí você tem os filhos de Samuel, não são iguais a Samuel. Lembra que a gente falou isso para vocês semana passada? Eles não são. Por que vocês acham que os filhos de Samuel não eram iguais a Samuel? Vamos desromantizar algumas coisas, né, aqui. Por que vocês acham que os filhos de Samuel não eram iguais a Samuel? Por causa do silêncio absoluto? Ninguém conversa aqui agora. Por que vocês acham? Ou vocês não têm opinião formada sobre isso? O Samuel, ele foi um governante diferenciado, porque ele ia de tribo em tribo, cuidando do povo. E os filhos de Samuel tinham um pai muito piedoso, mas quando o pai estava lá, o pai saía demais. Vou te dar um exemplo que eu vivenciei, que foi a história do Caio Fábio. Caio Fábio, ele chegou a pregar durante o ano 600 vezes. Você sabe o que é pregar 600 vezes durante o ano? Quantos dias tem o ano? 365. Se você já parou para pensar, um camarada que prega 600 vezes no ano, o que ele está fazendo da vida? Só pregando. E ele não pregava num lugar só. O Caio Fábio, ele rodava Brasil afora. Brasil afora. Quem lembra do período do Caio Fábio? Aqui? Deixa eu ver quem lembra do período do Caio Fábio. Pega a mão. Será que eu sabe? Então, gente, era muita coisa. E automaticamente, o que foi deteriorando? A vida familiar. E um dos sermões que eu mais gosto do Caio Fábio, de vez em quando eu escuto, é a maldição da amargura, síndrome de Absalão. E ele fala do que aconteceu no lar de Davi, e ele diz assim: talvez porque Davi fosse um pai ausente. E eu fico pensando, se a gente não tomar conta, a gente toma conta da igreja, a gente toma conta do trabalho, a gente toma conta da empresa, a gente toma conta dos estudos, menos da família. E aí a gente ganha o mundo inteiro, todo mundo nos elogia, mas a família está toda arrebentada. Estão entendendo? Então Samuel provavelmente tinha demanda demais, e quem tem demanda demais sabe quem primeiro dança na demanda demais dessa pessoa? O marido ou a esposa. Depois os filhos. E aí a gente tira a foto bonita lá na empresa, mas e a família? Está bonito igual você está bonito? Sua primeira igreja, presta atenção aqui, ó, sua primeira igreja é sua família. A primeira igreja do Paulinho não é o Acurá, é a Dani. São os filhos. Uma história que me impressionou muito é de um psicólogo lá nos Estados Unidos. Ele trabalha muito na área de aconselhamento com filhos. Gente, me sumiu o nome do homem agora. É uma coisa fantástica como é que dá um apagão. Eu vou fazer só 50 anos, como é que pode um negócio desse, né? James Dobson. E ele fala que ele é filho de pastor, né? E ele diz que o pai dele, quando teve coordenação de permanência pastoral, o conselho chamou, falou assim: pastor, a gente quer o senhor conosco, trabalha conosco. O pai dele falou assim: esse ano que vai entrar, eu quero licença. Esse ano que vai entrar, eu não quero mexer com nada, eu quero licença. Aí o conselho falou: mas a gente precisa que o senhor permaneça. Não, eu quero permanecer, mas ano que vem é meu ano de folga. Por quê? Porque eu vou tomar conta do meu filho. Eu vou gastar todo o meu tempo no meu filho, porque eu estou perdendo meu filho. E não adianta eu estar pastoreando a igreja, sendo que eu estou vendo meu filho se distanciando da fé.
E ele ficou um ano distante do pastorado. Mas desse ano que ele ficou, ele investiu tudo que ele podia no filho dele, James Dobson, que hoje é uma referência de aconselhamento para trabalho com adolescentes, crianças e jovens. Você lê o material de James Dobson, é impressionante. E por quê? Porque ele viu que o pai dele honrou a função paterna antes de qualquer coisa. Eu sei que a nossa vida é muito complicada, mas se a gente não der o melhor do nosso tempo, quando a gente tem tempo para os nossos filhos, não vai dar certo. Então, você trabalhou o dia inteiro, aí que você chega em casa, o que você quer fazer? Com toda sinceridade, prender as crianças no banheiro, não te irritar, né? Tomar um banho e dormir. Aí, no máximo que você faz é perguntar assim, ó, como é que foi seu dia hoje? Aí ele começa a te responder e você vira as costas e vai mexer com outra coisa. Ele sabe que você perguntou só por formalidade, como é que você não está prestando atenção nele. Aí quando você pensa que não, você perdeu sua família, você perdeu seus filhos, você perdeu seu casamento. Entra para a história como um vulto. O fulano de tal, o pastor, o reverendo, o presbítero, o diácono, o membro da igreja presbiteriana. Mas a família está que não suporta. Por quê? Porque ele não vive o que está aprendendo na igreja. Então você tem Samuel aí, uma pessoa fantástica, mas que os filhos dele não eram iguais a ele. Provavelmente falta de tempo. Não adianta fazer as coisas do Senhor sem uma vida que comece no seu lar. Guardaram isso? Seu lar é sua primeira igreja, Fausto. Letícia, seu lar é lá na sua casa que você tem que vivenciar a sua fé, ou Zé Lito, ou Cida. Às vezes a nossa família não está na presença de Deus, é porque a gente vive muito mal o cristianismo dentro do nosso lar. Nós somos muito feios na nossa casa, nós somos muito relaxados na nossa casa, e aí não funciona. E o que adianta a gente poder entrar no céu e falar assim, ó, tá vendo aquele ali? Ganhei para Jesus, ganhei para Jesus, ganhei para Jesus. Aí um anjo muito veiaco, não tem anjo veiaco no céu não, tá bom? Só para ilustrar. Aí um anjo muito veiaco fala assim, e o seu filho, cadê ele? O seu filho, sua filha, o seu casamento. Então a gente pega um camarada igual Samuel, os filhos rebeldes. Israel pede um rei, porque Israel está vendo que o Samuel é bom, mas se os meninos dele governarem, nós estamos lascados. O Paulinho é bom, mas como é que vai ser o Davi? Já pensou aí o Paulinho, já cabelo branco, mais, né, reião. Aí eu falo assim, Davizinho, você vai ficar no meu lugar aqui, vai ser gerente dessa empresa, dono dessa empresa. Aí o Davi olha para aquilo, como é que os funcionários, como é que então Samuel está envelhecendo, o reino vai ficar com os filhos. Deus não quer os filhos do Samuel. E aí pedem um rei. Eles pedem um rei. O problema não é pedir um rei, porque eles querem um rei como os reis da terra. Você vai ler lá Samuel, nós queremos os reis e queremos ser governados como o povo da terra é governado. Aí Samuel dá a descrição de como seria o rei. E aí Israel continua resoluto, não, mas nós queremos um rei. Ó, o rei, o Samuel coloca toda a lista, mas eles querem um rei. Caminha aí. Deus escolhe um rei para Israel, né? E é engraçado que esse rei escolhido para Israel, dado por Deus, é o rei Saul, não é o rei Davi ainda não. Por quê? Porque vocês querem um rei, que tipo de rei você quer? Você já comprou um negócio que você achou que era legal, e você falou assim para o seu marido, nossa, eu gostei daquele, seu marido olha, você vai comprar, vai ficar dentro do guarda-roupa, não vai usar. E ele deixa, mas não vai, Israel a gente conhece. Ou vice-versa, o seu marido fala assim, gostei daquela camisa, aí você olha assim, ele nunca usou xadrez, vai ficar no guarda-roupa. Ele olhou, gostou, mas não vai usar. Aí de vez em quando ela abre a porta do guarda-roupa, bobão, comprou errado. Então, vocês querem um rei? Querem? Então tá bom, vou dar um rei do jeitinho que vocês querem. Vocês querem um rei como o povo, né, dos que governam o seu povo. Aí vem, né, o abençoado Saul. E Saul é habilitado para o cargo. Quem já leu Primeiro Reis, eu li. Olha, a figura do Samuel, de Saul, é uma figura muito legal. Ele começa bem, com humildade, servindo o pai, é fantástico.
fantástico. Ele profetiza, ele começa bem demais, mas ele vai, como os demais reis da terra, descambando. E aí você vê, Saul é habilitado ao cargo, Saul procura a jumenta extraviada do pai, Saul encontra Samuel, Samuel o unge. Olha como é que é, coisa Deus vai encaixando. E aí você tem Saul publicamente aclamado rei, aí o povo, e é legal no dia da aclamação de Saul como rei, sabe o que acontece? O Samuel fala assim: nós vamos nos reunir, e ele dá o local da reunião, e o rei do Senhor vai estar lá. O rei do Senhor vocês, né? Vocês escolherem, não sabem. E quando eles olharam, Saul estava entre as bagagens, escondido. Acho que ele já sabia que ele ia ser ungido rei, e ele se esconde, mas se descobre ele lá. O cara era tão grandão que não tinha ninguém em Israel maior do que ele. Era assim, ó. O povo de Israel era daqui para baixo, enorme, cara fantástico, esteticamente perfeito, rico, que a gente, quando vai eleger algumas pessoas para exercer cargo, a gente pensa só no estético, não é inteligente, estudou em Harvard, fez a PUC, fez a USP. A gente sempre pensa nessas categorias, infelizmente. A gente tem condições. E às vezes todo o atributo que a gente dá é só externo, não é? Só estético. Ele é santo, ele tem temor de Deus. Ela é santa, ela tem temor de Deus. Então eles olharam para esse camarada e o escolheram o rei. Mais um toque aí para nós. Deixa eu acelerar aí, né? E aí a gente tem Saul apoiado pelo povo. O povo gosta, o povo quando vê gosta. Por que não ia aplaudir um camarada como esse? E aí você tem os amonitas atacam Jabes de Gileade, Saul derrota e ele vai para a batalha, ele ganha a batalha. Você lembra que eu falei para você que parecia que era um confronto entre deuses, o Deus de Israel e o Deus da nação vizinha? Aí ele está ganhando dos amonitas. Então o que parece? Que Deus está com um camarada, que Deus está a favor do camarada, que aquele camarada é de Deus. Porque a gente sempre confunde sucesso com Deus assinando embaixo. E você acha que toda vez que a gente tem sucesso, Deus está nisso? Sim, Ana? Toda vez que você tem sucesso é porque Deus está junto, Deus abençoou, não, Deus está nisso, deu certo. Eu tenho um amigo muito gozador, ele falou assim para mim: rapaz, esses dias eu estava rindo do pastor fulano de tal. Eu falei: por que você estava rindo? Rapaz, ele sentou perto de mim, a gente estava na lanchonete, isso não é aqui não, Espírito Santo. Ele mostrou e falou assim para mim: ei, Deus me deu aquele carro, ei, carro abençoado, Deus me deu, oh, Deus é bom, Deus me deu. Passou 2 semanas, a gente estava na mesma lanchonete. Aí eu falei assim: coisa do capeta, olha esse carro desgraçado, está me arrebentando com a vida, estou devendo até as calças. Caramba, semana passada foi Deus que deu, essa semana já é do capeta o carro, já vendeu, já mudou de proprietário. E às vezes a gente acha que só porque está dando certo Deus está nisso, e não necessariamente. Às vezes a gente pensa que está dando tudo errado, é porque Deus não está junto. Não necessariamente. A doença do Jó, o José na cadeia, dá para falar. Você consegue falar para José lá na cisterna: ou abençoado do Senhor? Consegue falar isso para ele? José do Egito, lembra do José? Os irmãos morriam de inveja dele. Ele sonhava que ele ia ser importante, acabou caindo dentro do buraco que os irmãos jogaram. Os irmãos lá na roda do poço dizendo assim: a gente matou gente. Já pensou? Você está conversando lá com os familiares, o PP está lá no fundo do poço, que ele gosta do PP, jogou o PP lá, e ele está assim pensando: eu mato vendo. Aí conversando com os amigos: o PP enjoar demais, cara, o PP enjoar demais, vamos matar. E o outro falou: não, dá mais dinheiro se vender. E o José lá embaixo, ouvindo os irmãos conversando. Imagina a agonia. Aí você consegue dizer assim: ô José, você teve aquele sonho poderoso, tu é um abençoado do Senhor, hein? Aí ele sai de lá, vai para a casa do Potifar. Como é que foi José na casa do Potifar? Deu tudo certo. Deu ou não deu? Dá para falar que ele é abençoado do Senhor? Ah, José, sabia que ia dar certo, hein? Até que a esposa do Potifar vê que o menino é bonito e começa a perseguir o menino. Tem um dia que ele vai na casa dela, ela está sozinha.
ela intenta contra o rapaz não quer nada com ela, o rapaz diz, eu não vou pecar contra o meu Deus e contra o meu Senhor não, tá doida, dona? E aí ele vai fugir, e ela pega na roupa dele. Agora você imagina que situação, um camarada saindo da casa do patrão sem roupa. Você consegue falar para o José, Lese da Silva, do lado de fora da casa, abençoado do Senhor, consegue? Aí o Potifar manda ele para a cadeia, consegue ir lá na cadeia e falar assim, abençoado Senhor. Então a nação vê Saul vencendo, aí ele está vencendo é de Deus, não necessariamente. Está perdendo, Deus não está nisso, não necessariamente. Mas ele está dando vitória ao povo. Caminha um pouquinho mais. Aí Samuel dá conselhos à monarquia, vai trabalhando a questão de como vai funcionar a monarquia. E aí a gente tem Samuel defende seu passado, porque está passando para Saul, e ele diz da integridade dele. A gente pode dizer da integridade da gente? Ele pode. Já parou de pensar? A gente fala assim, não, eu até que fui mais ou menos, né? Ou quando a gente compara com alguém que é pior que a gente. Não, eu não sou grandes coisas na inteligência, mas vem cá, me comparando com fulano, não, eu não posso ser tão bonito, mas me compara com o Jurubela para você ver se eu sou bonito. Você vai comparar com quem? Então você vê o Samuel de fato podendo dizer das credenciais dele, passando sem temor nenhum a posição para o próximo. E o povo, quando vê ele falando, fica com medo. E ele fala, olha, pode ficar tranquilo que eu passo o bastão e quem vai governar vai ser Saul, mas eu vou continuar orando por vocês. Esse texto, depois você lê em casa, capítulo 12, versículo 19 ao 25, ele diz, eu não vou deixar de orar por vocês. Hoje, alguns líderes, se você ofender eles não oram por você mais não. É assim, né? Tá rebelde, né? Também não oro mais por você. Vou pegar sua bênção de volta. O que é isso? Isso é bruxaria, não é evangelho. Mas ele não, ele continua orando pelo povo. Dá um toque aí para nós a mais. Bora? Então você tem, né? Israel conquista a independência e eles vão lutando contra as nações vizinhas e vai vencendo as nações vizinhas. Presta atenção que esse período era tão difícil para Israel que eles não tinham arma de guerra. Só quem tem arma de guerra é o filho do rei e o rei. Tinha que fazer na nação vizinha os filisteus as armas de guerra. Agora, eu quero derrotar você. Você acha que eu vou fazer arma de guerra para você? E quando fizer uma espada, forjar uma espada para o soldado de Israel, você acha que vai ser da boa? Para lutar contra a gente mesmo? Vai nada. Então eles tinham essa situação e mesmo assim Deus foi dando vitória e Deus foi dando vitória. Aí a gente caminha um pouquinho mais. Aí a gente tem a ascensão de Davi. Por quê? Porque com toda essa possibilidade, Saul só foi queimando o filme dele, só foi se tornando rebelde, só foi se distanciando de Deus. Aí Deus então rejeita Saul como rei, e aí dá um toque aí para nós. Aí você tem, olha, Saul transgride a ordem de Deus, Saul é rejeitado como rei e Samuel abandona Saul. Samuel ainda está vivo, hein? Caminhando. Mais um toque. Aí Davi é ungido, volta. Davi é ungido rei, lembra da história? Que ele vai para a casa do Jessé e Deus falou assim, ó, esse menino aí não vai ser rei mais não. Vamos pegar um rei segundo o meu coração, já não é segundo o padrão do povo. Aí ele vai para a casa do Jessé. Ele vai para a casa do Jessé, bota um toque aí. Você vê o seguinte, volta. Aí você vê o seguinte, quando ele chega na casa do Jessé, cadê o Davi? Você lembra da história? Onde estava o Davi? Pastoreando ovelhas. E aí ele vê, quando ele vê o irmão mais velho de Davi, grandão, bonitão, fez seu homem. Já estava acostumado com o padrão humano. E aí Deus fala assim, ó, o homem vê segundo os seus olhos, eu vejo o coração, não é nenhum desses não. E ele pergunta para o Jessé, mas acabou seus filhos? Não, tem um ainda, mas não está aqui, é um menininho. Fala, chama o menino. Quando o menino chega é o rei Davi. Olha que interessante. Aonde Deus tira os seus. Às vezes a gente pensa que o mais incapacitado não serve, de repente é isso que Deus quer usar. A gente mora num lugar muito simples, né? Tem a igreja é obrigada a apurar. Apurar é uma região muito simples, sim ou não?
Aí a gente pensa, o que pode acontecer a partir do apurar? Mas Jesus era chamado Jesus da Galileia. Você sabe mais ou menos quantas famílias tinha no dia de Jesus lá na Galileia? Umas 50. 50 famílias. A Galileia lá que deveria viver de fazer, entre aspas, sustento da Galileia, a gente faz farinha. Eu morei num lugar chamado Colinas do Sul. A gente ia para a Vila Borba. Você sabe qual era a fonte de renda da Vila Borba? Fazer farinha. Uma cidade que vive de fazer farinha, uma cidade muito pobre. Pode porventura sair alguma coisa boa de Nazaré? Pode, Jesus. Pode o apurar entrar no mapa? Pode. Pode Davi se tornar rei? Pode. Pode você fazer diferença? Pode. É só se colocar nas mãos de Deus, ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Deus está para usar aqueles cujo coração é completamente dele. Não interessa se mora lá em Diadema não, Zé Lídice, né, Cida? Deus quer trabalhar, abençoar. A partir da nossa rua, Deus pode fazer uma diferença enorme. Eu tenho um sonho de ver a nossa igreja sendo referência, não porque ela está crescendo muito, mas porque a nossa calçada é limpa, porque a gente cuida das crianças do bairro, porque a gente se envolve com todas as necessidades do local, porque a gente tem proclamado um evangelho bíblico, porque a gente tem compromisso com a exposição de toda a palavra. Pastor, estudar panorama do Velho Testamento? Sim, você conhece a Bíblia. A gente fala de Bíblia e não conhece a Bíblia. Estão entendendo? Então você vê aí Davi ungido do rei. Vai lá dar mais um toquinho, por favor. Aí Davi reúne-se à corte de Saul. É engraçado que ele foi chamado rei, só que tinha um rei. Imagina o seguinte: Deus coloca no seu coração assim, Jason, você vai ser o diretor dessa empresa. Já colocou já, né? Então o Jason está aí. Aí o que o Jason pensa assim? Vou ter que dar pernada e derrubar o Davi? Não. Ele vai me colocar como rei, vai me colocar como rei. E o rei demora a morrer. E o rei muitas vezes perseguia Davi, porque o rei já sabia que o Davi era o homem de Deus. E começa a levantar contra o homem de Deus. E Deus coloca a história, e Deus soberanamente na história coloca o rei Saul várias vezes, perde Davi dentro da caverna. Olha se não é Deus. Saul começa a perseguir a Davi. Dá mais um toque aí, fazendo favor. Saul começa a perseguir a Davi, e aí Davi vai fugindo de Saul para não matar Saul. Mais um toque. E Davi, ele vai mais um toque. Aí Davi, ele vai vivendo em lugares ermos para fugir de matar o rei. Mas você vai ficar no lugar dele, mata, amor. Não é assim que Deus trabalha. E tem um dia que o Davi está dentro de uma caverna, fugindo de Saul, e quem dá problema e dá vontade de ir no banheiro? O Saul. Aí o Saul dá vontade de ir no banheiro, entra na caverna. Quem está lá no fundão da caverna, escondendo para não perder a vida? O Davi. O Saul, não dá para fazer coisa no banheiro com lança, né? Coloca a lança longe, põe o manto longe. Os amigos de Davi falam: Deus entregou na tua mão o rei, corta a cabeça dele fora, eu não posso tocar no ungido do Senhor. E quando Saul sai da caverna, Davi mostra a Saul que ele o poupou. Porque se Deus tem que me colocar em determinado local, Deus vai fazer da forma correta, santa e justa. E eu não quero ser alguém que vai conspirar contra o que é da vontade de Deus, fazendo da vontade de Deus segundo a minha vontade. Deus vai providenciar os dons, e você vai ver ele nessa luta. Caminha mais um pouquinho. Então, quando o pessoal não chega, eu vou passando panorama. Saul procura tirar a vida de Davi, pode caminhar. Davi torna-se um fugitivo. E é engraçado que Davi, está aí dando nó na cabeça, com toda sinceridade. Davi, ele vai viver com os inimigos, ele habita no meio dos inimigos. Os filisteus recebem Davi. Como assim? Nem todos. Tem uma certa feita que ele vai, o rei dos filisteus vê que é Davi e ele se faz doido. Mas tirando, ele tinha bom contato com os inimigos. Caminha mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho. Caminha mais um pouquinho. Vai lá, volta.
Davi se une aos filisteus, e aí tem toda a história, mais um pouco. Aí você tem Davi se une aos, repetindo, né? Aí está lá os detalhes dessa união. Caminha, aí Davi se torna rei de fato, porque o rei morre. E aí tá bom, o que a gente vai fazer? Já entra no panorama do segundo livro do Samuel, viu ali? Se você quiser, vai ficar no computador ali, pega a projeção para você pegar e ler pelo menos de forma panorâmica. Pelo menos de forma panorâmica, para você ter uma noção do que trata o livro, tá bom? Eu vou parar por aqui com uma pergunta para vocês. Pergunta para vocês conseguiram capturar um pouco da história? Conseguiram? Mais ou menos, qual a sua dificuldade? A Denise colocou passar muito rápido, porque a ideia é panorama mesmo, é ser rápido. A gente pode fazer mais à frente uma leitura de um livro o ano todo, aí a gente vai quadro a quadro, mas agora a ideia é só você, quando perguntar assim para você, do que fala 1º e 2º Samuel? Fala do período que Samuel governou como juiz, do período que Saul governou, e fala do período que Davi governou, fala das vitórias. Então é só para você ter uma visão panorâmica. Mais alguém? Tranquilo? Tiraram lições para a vida? Quais as lições vocês tiraram para a vida? Duas pessoas, quais as lições vocês tiraram para a vida dessa exposição agora da manhã? Bom demais, Antônio. Cuidar primeiro da família. Nossa família é nossa primeira igreja. Não adianta ficar de bonzinho lá na igreja se você não consegue ser um bom pai, um bom marido dentro do seu lar. Amém, amor? Amém. Oi, princesa. Mais uma aplicação, além da Antônia. Quem tirou o papel? Ainda que você acha que você não vale nada, você pode ser alguém amanhã. Então, ainda que você possa passar num período que você não se valoriza, Deus tem projeto para você e Ele pode fazer diferença através da sua vida, independente de onde você mora, se o teu coração for completamente